Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre meditações e exercícios práticos para você mostrar que nada te incomoda. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se, deixe seu like e comente abaixo, Rochedo Imperturbável. Isso ajuda o vídeo a alcançar quem busca firmeza interior e calma diante das tempestades emocionais. Vamos lá? Vivemos cercados de vozes. A opinião dos outros, as críticas inesperadas, as circunstâncias que fogem ao nosso controle. É fácil sentir o peso invisível desses julgamentos, como se estivéssemos em um mar revolto sem leme, atirados pelas ondas da vida. Epicteto, em seu Enchiridion, ensinou que existe uma clara distinção entre o que depende de nós, nossas reações, nossos julgamentos e nossas escolhas, e aquilo que não controlamos, as opiniões alheias, as palavras duras, as situações adversas. Reconhecer essa dicotomia do controle é o ponto de partida para assumirmos o timão da nossa própria mente. Por trás de cada crítica recebida, surge uma dor silenciosa. A sensibilidade extrema, que faz de cada palavra um espinho cravado no coração. Sêneca nos advertia que levamos conosco o peso de nossas aflições, mesmo quando deixamos o mundo para trás. Essa sensibilidade excessiva é um fardo que nos impede de agir com liberdade, pois condiciona nosso humor à imprevisibilidade do mundo externo. Cada enxurrada de opiniões se torna uma tempestade interna, e a ansiedade de permanecer imune cresce, alimentando o desejo inconsciente de forjar um escudo emocional. Mas, ao confundir resistência com negação, cometemos um grave equívoco. Acreditamos que suprimir emoções é sinônimo de impassibilidade. Nietzsche, em seu pessimismo trágico, já alertava contra a negação da dor, pois o que não é sentido acaba retornando em formas menos saudáveis. Da mesma forma, o estoicismo prático não propõe enterrar sentimentos, mas transformá-los em escolhas conscientes. Quando reprimimos a tristeza, a raiva ou o medo, apenas deslocamos essas forças para as profundezas da psique, onde crescem como monstros adormecidos, prontos a emergir em momentos de fragilidade. Aqui, oferecemos uma promessa concreta. Por meio de meditações guiadas e exercícios práticos, você poderá restaurar seu poder interno. Cada técnica que apresentaremos tem o objetivo de fazer suas reações deixarem de ser meros reflexos e se tornarem passos intencionais em direção à serenidade. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava-se diariamente de que a mente é um solo fértil. Se plantarmos sementes de virtude e presença, colheremos imperturbabilidade diante das adversidades. Nos próximos capítulos, exploraremos 7 temas centrais. A ilusão da invasão emocional, que mostra por que acreditamos estar sempre invadidos pelas opiniões alheias e como separar identidade de pensamento reduz o impacto. O domínio do fogo interno, em que aprenderemos a orientar nossa energia emocional por meio de respirações 4, 7, 8 e metáforas da forja do ferreiro. O mito da resiliência inata, para entender que a resiliência é um músculo que se fortalece com prática, inclusive por meio do exemplo de Viktor Frankl. Exercício prático. O diálogo interno do estoico, baseado em neurociência e na voz que molda nossas emoções. Experiência quântica. Reprogramando suas reações, aplicando o princípio da superposição ao nosso estado emocional. Neurociência do desapego energético, revelando como desapegar-se sem apatia e fluir como uma folha no rio. Ritual diário para blindar o espírito, um trio de práticas matinal, ao meio-dia e noturna, que ergue fortalezas de pedra em torno da mente. Cada parte terá exercícios, reflexões, metáforas e citações, de Platão a Lao Tse, de Kant a Joe Dispenza, para que você mergulhe na essência do estoicismo, da filosofia clássica e da neurociência aplicada. O texto é fluido e profundo,
mas estruturado para que você acompanhe passo a passo, criando seu próprio escudo emocional. Tópico 1. A ilusão da invasão emocional. Você já se sentiu como se sua mente fosse território alheio, constantemente violada pelas opiniões dos outros, críticas sutis ou olhares julgadores? Existe uma dor oculta nessa sensação. A impressão de que, a qualquer momento, alguém pode penetrar em seu espaço interior e abalar sua paz. Isso acontece porque, ao confundir nossos pensamentos com nossa identidade, damos às ideias externas a chave de acesso ao nosso equilíbrio emocional. Aristóteles dizia que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Se, repetidamente, acolhemos pensamentos alheios como verdades absolutas, construímos muros internos frágeis, feitos de dúvidas e inseguranças. Marco Aurélio, em suas meditações, nos exortava a lembrar que o universo está em transformação constante e nós também devemos estar. Porém, há uma diferença crítica entre ser moldado pelas circunstâncias e ser invadido por elas. A ilusão da invasão emocional nasce quando deixamos de distinguir opinião de fato, juízo alheio de realidade interna. Do ponto de vista neuroemocional, o gatilho principal dessa invasão é o cortisol. Toda vez que uma crítica ressoa em nossa mente, o corpo interpreta como se estivesse sob ataque, liberando cortisol e preparando-nos para fuga ou combate. Esse pico químico faz nosso coração disparar, gera tensão muscular e reduz nossa clareza mental. É como se um invasor derrubasse as barreiras do castelo ao redor da nossa mente, deixando-nos vulneráveis e defensivos. Para romper com essa armadilha, precisamos primeiro reconhecer uma verdade estoica. Nossa mente não é território aberto, mas uma fortaleza soberana. Epicteto dizia: ninguém perde o poder do seu juízo, senão ele mesmo. Se nos ensinamos que só aquilo que deixamos entrar permanece em nosso líquido interno, podemos controlar melhor o fluxo de pensamentos que adotamos. Uma técnica prática poderosa consiste em observar seus pensamentos como nuvens no céu, em vez de permitir que se tornem tempestades dentro de você. Encontre um lugar tranquilo, sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente por 3 ciclos. Em seguida, visualize um céu azul e sem nuvens. À medida que ideias surgem, fulano me criticou, acharam meu trabalho ruim. Imagine cada pensamento como uma nuvem passageira. Observe a forma que ela toma e deixe-a seguir seu curso, assentando-se no horizonte até desaparecer da sua atenção. Este simples exercício, praticado por 10 minutos diários, fortalece a região pré-frontal do cérebro, responsável pelo controle consciente, e reduz a reatividade da amígdala. A metáfora da mente jarra ajuda a tornar essa ideia ainda mais clara. Imagine que seus pensamentos são folhas que caem no líquido dentro de uma jarra translúcida. Se você virar a jarra, o líquido se agita e as folhas se misturam, impossibilitando qualquer visão clara. Mas, se você deixar a jarra em repouso, as folhas descem ao fundo e a água volta a ficar cristalina. Do mesmo modo, ao interromper o turbilhão emocional e permitir que a mente assente, recuperamos uma visão limpa de quem somos, sem a distorção provocada pelos julgamentos externos. Não se engane, esse processo exige disciplina. Nos primeiros dias, sua mente irá resistir e tentará manter o ciclo de preocupação. Afinal, ela está acostumada ao drama interno. Quando perceber uma ideia invasiva se aproximando, faça imediatamente uma pausa de 2 segundos. Apenas observe o pensamento e solte um suspiro intencional. Em voz baixa, diga para si: isto não sou eu, isto é apenas uma nuvem de crítica. Esse comando verbal e a pausa breve criam um espaço entre o estímulo e sua resposta, dando à razão a oportunidade de reassumir o controle. Viktor Frankl nos lembrou que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder e nossa liberdade.
Cada vez que você executa a observação consciente do pensamento, você fortalece sua liberdade interior. É um treino que, com o passar do tempo, faz com que o gatilho chantagista do cortisol perca força e deixe de governar suas emoções. Para quem busca uma integração ainda maior, combine esse exercício com a escrita em diário de confusão. Logo após a meditação, anote num caderno digital os pensamentos que surgiram e como você os deixou passar. Esse registro fornece dados sobre padrões repetitivos. Talvez certas pessoas ou situações sempre acionem nuvens mais densas e permite ajustes específicos, como preparar um mantra de desapego para momentos de maior desafio. Se este tópico 1 ressoou com sua busca por serenidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente "Mente Jarra Limpa" para afirmar seu compromisso de proteger seu território interior. Tópico 2. O domínio do fogo interno. Já experimentou aquela chama que arde por dentro, acesa pelos calores da raiva, da ansiedade ou do apego intenso às coisas que não podemos controlar? Focar apenas no externo, nas ações de outras pessoas, nos resultados das situações, é como usar um fósforo para acender uma fogueira sem preparar a lenha. As brasas surgem desordenadas, liberando calor demais de forma incontrolável. A verdade é que somos mais do que espectadores das circunstâncias. Carregamos dentro de nós um fogo interno que precisa ser domado. Aristóteles escrevia que a paixão incontida é capaz de nos tornar escravos de nós mesmos. Quando permitimos que ira, ansiedade ou desejo consumam nossa atenção, esse fogo interno espalha-se sem critério, alimentando explosões emocionais que depois nos deixam exauridos. Nietzsche, em seu caráter trágico, alertava que a intensidade não é sinônimo de verdade. Diz o coração ardente, mas não ouças tudo que ele fala. Em vez de confundir paixão autêntica, aquela que impulsiona nossos propósitos, com queimadas súbitas de emoção, precisamos aprender a canalizar nosso calor mental como um ferreiro molda o metal na forja. No cérebro, o sistema límbico, nossa fornalha emocional, dispara reações instintivas. A cada estímulo forte, a amígdala acende o alarme, enviando sinais de urgência, enquanto o resto do cérebro ainda processa informações. Se não agirmos, o calor se alastra. O fogo toma toda a sala e a razão fica à mercê de chamas selvagens. Mas existe uma técnica simples e eficaz para retomar o controle dessa fornalha interna: a respiração 4-7-8. Desenvolvida a partir de práticas de pranayama e adaptada pela neurociência contemporânea, a técnica 4-7-8 consiste em inspirar pelo nariz, contando até 4, segurar o ar, contando até 7 e expirar profundamente pela boca, contando até 8. Esse padrão específico faz com que o sistema nervoso passe de um estado de estresse para uma resposta de relaxamento, redirecionando o fluxo de oxigênio do sistema límbico para o córtex pré-frontal. Pense nisso como um sopro que apaga pedaços do fogo descontrolado e permite que o ferreiro, sua mente racional, entre na forja para remodelar a reação. Para praticar, escolha um momento de calma inicial. Sente-se ereto, mas relaxado, mãos apoiadas nos joelhos. Feche os olhos e inicie o ciclo 4-7-8 por 4 repetições. Permita sentir cada expansão e contração do tórax, como se seu corpo fosse uma fornalha sendo ajustada. Com o tempo, essa prática torna-se uma ferramenta instantânea. No calor de um conflito, basta uma única sequência para reduzir o fogo interno a brasas suaves. Veja a analogia com o martelo do ferreiro. Sem disciplina, o metal em brasa se dispersa em fagulhas, mas com golpes precisos do martelo, modela-se uma espada ou um elmo resistente. A respiração 4-7-8 é o martelo que cada um carrega consigo. Ela não apaga o fogo para sempre, mas o molda,
gerando calor produtivo em vez de destrutivo. Essa técnica funciona ainda melhor quando acompanhada de uma afirmação guardiã, uma frase breve que conecte a prática ao propósito interior. Você pode dizer, no coração, transformo o meu fogo em força criativa, ou domino o meu calor interior com consciência fria. Escolha palavras que ressoem em seu âmago e recite-as mentalmente a cada expiração longa. Além disso, Marco Aurélio nos lembrava da visualização como aliada. Ele imaginava, antes de dormir, os desafios do dia seguinte enfrentados com tranquilidade, preparando sua mente para não ser surpreendida. Você pode, durante a respiração 4-7-8, visualizar seu fogo interno reduzindo-se a uma chama controlada. Um lume constante que ilumina sem queimar. Para integrar de vez esse domínio do fogo, proponho um desafio. Pratique a respiração 4-7-8 3 vezes ao dia, ao acordar, antes do almoço e antes de dormir, por 7 dias consecutivos. Anote em um diário breve se sente mais clareza ao enfrentar situações estressantes e qual efeito a visualização teve em sua energia. Em pouco tempo, sua mente aprenderá a converter instintos em intenções e seu fogo interno, longe de destruir, aquecerá sua jornada com propósito. Tópico 3. O mito da resiliência inata. Você já ouviu alguém dizer que há pessoas naturais que simplesmente nascem resilientes, enquanto outras seriam condenadas a sucumbir ao menor desafio? Essa crença limitante é como uma armadilha invisível. Ao assumir que a resiliência é dom de poucos, você reduz a própria capacidade de se reinventar e de sustentar a força interior. Mas, como mostrava Viktor Frankl em sua trajetória no campo de concentração de Auschwitz, a verdadeira resiliência nasce do sentido que encontramos no sofrimento, não de um talento inato. A comparação constante com os outros reforça esse mito. Quando vemos colegas que parecem lidar com crises sem se abalar, facilmente concluímos: eles têm algo que eu não tenho. Entretanto, essa é uma visão superficial. Jean-Paul Sartre ensinava que não há essência antes da existência. Somos projeto em permanente construção, e cada ato de superação molda nossa essência futura. Em vez de medir nossa força pela régua alheia, precisamos exercitar nossa própria musculatura interna, transformando cada adversidade em oportunidade de crescimento. Neurocientificamente, a resiliência está ligada à capacidade de nosso cérebro de reforçar conexões sinápticas que regulam o estresse e a adaptação. Ao enfrentar um contratempo e reagir com estratégias saudáveis, como pausar para respirar, questionar pensamentos negativos ou buscar apoio comunitário, você ativa o córtex pré-frontal e fortalece a via que inibe a amígdala, o centro do medo. Cada episódio de superação é um treino que faz crescer esse músculo cerebral, tornando-o mais apto a responder com calma na próxima dificuldade. Para desmistificar a resiliência inata, proponho um método em 3 passos inspirado em práticas estoicas e em estudos de Viktor Frankl. Autoobservação estoica. Reserve 5 minutos ao fim de cada dia para refletir sobre um desafio enfrentado. Pergunte-se: como reagi a esta adversidade? Quais pensamentos me ajudaram ou atrapalharam? Anote suas respostas num diário minimalista. Esse processo de metacognição, pensar sobre o próprio pensar, cria consciência sobre padrões automáticos e permite escolher, no dia seguinte, reações mais alinhadas à sua força interior. Registro diário de reações. Além da reflexão, crie um log simples. Registre a situação, sua reação impulsiva e uma estratégia alternativa que gostaria de ter usado. Por exemplo, situação: comentário ríspido de um colega. Reação impulsiva: irritação e rebatida áspera. Estratégia alternativa: pausar, respirar e perguntar com curiosidade: o que te levou a falar assim? Ao revisitar essas anotações regularmente,
Você reconhece o progresso, cada vez que escolheu a estratégia alternativa em vez da impulsiva, e ganha motivação para continuar exercitando respostas mais equilibradas. Reforma de crenças disfuncionais via diálogo interno. Muitas vezes, o que mina nossa resiliência é uma crença que carregamos sem questionar. Não sou forte o suficiente, ou mereço falhar. Use o diálogo socrático interno. Identifique a crença limitante. Pergunte-se qual evidência a apoia e quais fatos a contradizem. E então, formule uma crença fortalecedora. Por exemplo, posso aprender com cada queda e me tornar mais sólido. Repetir essa nova crença em voz baixa ou escrevê-la 5 vezes pela manhã reforça as conexões sinápticas que sustentam a autoimagem de alguém capaz de sobreviver e evoluir. Viktor Frankl é o exemplo vivo desse processo. Apesar das condições desumanas, ele encontrou sentido em ajudar companheiros e em escrever suas reflexões, o que lhe deu forças para prosseguir. Sua resiliência não nasceu pronta. Foi construída, dia após dia, por meio de decisões conscientes de manter seu propósito acima do sofrimento. Para inspirar ainda mais, vale lembrar a imagem de Hércules, que enfrentou 12 trabalhos. Cada prova o tornou mais forte, mais sábio e mais consciente de seus limites e potencialidades. Assim somos nós quando praticamos a resiliência como um exercício contínuo e não como um dom misterioso. Cada obstáculo é um convite para testar nossos músculos internos e ampliá-los. Tópico 4. Exercício prático. O diálogo interno do estoico. Imagine sua mente como um grande salão de espelhos, onde cada reflexo pode distorcer sua imagem. Há uma voz interna que, silenciosa, te critica. Você nunca faz nada certo. Sempre vai falhar. Essa é a dor silenciosa da autocrítica que corrói a confiança. Para domar esse inquisidor interno, precisamos transformar o monólogo destrutivo em um diálogo compassivo e intencional. Sócrates nos ensinou a questionar tudo. Quando a voz crítica sussurra, "Isso é humilhante", interrompa o fluxo. Pergunte-se, em voz baixa, que fatos realmente sustentam esse julgamento? Ao buscar evidências concretas, como elogios recebidos, metas alcançadas ou pequenas conquistas diárias, você desmonta a acusação. Em seguida, explore explicações alternativas. Talvez tenha havido um erro pontual, não uma incapacidade crônica. Essa investigação socrática cria um espaço entre o pensamento e sua reação, permitindo que a razão reescreva a narrativa. Neurocientistas afirmam que cada vez que você repete um padrão de pensamento, fortalece a via neural correspondente. Então, ao substituir "sou incapaz" por "aprendo a cada desafio", você começa a forjar sinapses de autocompaixão. Para tornar a prática tangível, reserve 3 minutos ao acordar. Escreva no seu diário corpo plausmente a voz crítica exata que surgiu, faça 2 perguntas sobre evidências e alternativas e conclua com uma afirmação equilibrada. Por exemplo, "Meu valor não depende de erros isolados." Repita essa frase em 3 respirações profundas, sentindo cada sílaba ecoar no peito. Como na metáfora do autor e do editor, o autor, sua mente natural, escreve impulsivamente o rascunho cheio de falhas. O editor, seu eu estoico, entra em cena, corrige o texto, devolve coerência e compaixão. Esse trabalho de revisão exige paciência. Nos primeiros dias, sua mente pode resistir, mas cada sessão fortalece o músculo do autocuidado. Se, ao longo do dia, a crítica ressurgir, faça uma mini-revisão. Toque levemente o peito, feche os olhos por um segundo e pergunte à voz interna: "Isso é um fato ou um medo?" Depois, reformule o pensamento. Com o tempo, esse gesto simples se torna gatilho para assumir o papel de editor, interrompendo o impulso de se punir. Tópico 5. Experiência quântica.
reprogramando suas reações. Você já reparou como, no calor de uma provocação, sua mente parece despencar imediatamente no padrão de raiva ou autoproteção? É como se estivesse rodando um programa interno que, ao detectar um estímulo negativo, se fechasse em uma única resposta. A beleza da experiência quântica que a psicologia moderna nos revela é que, assim como uma partícula subatômica existe em múltiplos estados até ser observada, nossa mente também mantém várias respostas potenciais em superposição, até que nós escolhemos qual delas deve se manifestar. Joseph Dispenza, ao explorar neurociência e energia, mostra que nosso cérebro funciona como um campo de possibilidades. Em vez de deixar a onda da raiva colapsar automaticamente em explosão, podemos nos tornar o observador consciente que decide: hoje responderei com compaixão, ou hoje manterei meu silêncio sereno. Essa escolha voluntária ativa sinapses alternativas no córtex pré-frontal, reforçando caminhos neurais de calma em vez daqueles de estresse e conflito. Imagine uma sala de controle com 3 alavancas coloridas: vermelha para a explosão, amarela para o silêncio rígido e verde para a empatia. Num reflexo automático, sua mão puxa sempre a alavanca vermelha. A experiência quântica nos convida a pausar por um instante. Basta um suspiro profundo e lembrar que todas as alavancas estão disponíveis. Nesse espaço de observação, você pode encher o pulmão de ar, contemplar a tensão no peito e então puxar a alavanca verde, acionando a resposta compassiva. Para tornar isso prático, comece identificando um gatilho leve. Talvez alguém te interrompa numa conversa ou um atraso simples no transporte. Logo que sentir o primeiro aperto de irritação, feche os olhos por um segundo e imagine as 3 reações diante de você, convivendo em um estado de superposição. Visualize as cores se misturando num ponto inicial, sem ainda colapsar em ação. Sinta a energia de cada uma: o frio da raiva, o peso do silêncio, a leveza da empatia e, com uma expiração longa, decida: hoje escolho a empatia. Repita esse exercício por 7 dias consecutivos, de preferência sempre no mesmo horário, para condicionar o cérebro a esse novo padrão. Anote num diário breve qual gatilho foi e como você percebeu a diferença. A tensão se dissipou mais rápido? A conversa seguiu com mais tranquilidade? No lapso de uma semana, você já notará que o software automático está sendo atualizado e a resposta compassiva se torna cada vez mais acessível. Não um esforço hercúleo, mas uma segunda natureza. O testemunho de Viktor Frankl ilustra bem essa transformação. Em meio às condições desumanas de um campo de concentração, ele poderia ter cedido ao desespero, reação automática de quem se sente encurralado. No entanto, Frankl manteve viva a escolha de encontrar significado em cada ato de gentileza ou em cada linha escrita em seu diário. Essa decisão consciente de focar no propósito cultivou sinapses de esperança e solidariedade, que o sustentaram quando tudo ameaçava sucumbir. A analogia do feixe de laser mental ajuda a compreender esse processo. Quando dispersamos nossa atenção em pensamentos de raiva, ansiedade e culpa, o feixe de energia se dispersa e perde intensidade. Ao concentrar o foco na intenção escolhida, empatia, curiosidade ou serenidade, todos esses traços se alinham como um feixe concentrado, gerando calor interno construtivo e luz clara para nossas ações. Não pense que essa prática é apenas mágica ou lúdica. A neurociência comprova que apenas alguns minutos de visualização intensa e escolha deliberada reorganizam as conexões neurais. Cada vez que você exerce o papel de observador, corta o ciclo do impulso imediato e planta uma semente de calma no solo do seu cérebro. Tópico 6. Neurociência do desapego energético.
Você já sentiu aquela pontada de angústia quando seu valor parece refém das curtidas, elogios ou reconhecimento externo? É como se cada like fosse uma gota de água na sua reserva emocional, e quando elas secam, você teme evaporar junto com a validação alheia. A neurociência nos ensina que esse apego gera uma descarga de dopamina, o hormônio do prazer, que nos dá um curto gás de euforia, mas logo deixa um vazio ainda maior, como um copo que esvazia mais rápido do que enche. Carl Jung já dizia que tudo o que ignoramos em nós mesmos acaba dirigindo nossa vida, e o apego às recompensas externas é um sintoma desse desvio de atenção interna. Quando dependemos de feedback alheio para nos sentirmos bem, criamos um ciclo vicioso. Cada elogio gera um pico de prazer, cada crítica provoca queda brusca, e assim alternamos entre euforia e desespero, consumindo nossa energia vital. Do ponto de vista cerebral, a sequência é clara. O núcleo accumbens, central de recompensa do cérebro, recebe o impulso de dopamina assim que vemos um sinal de aprovação. Mas, ao não obtermos novas confirmações, ocorre uma liberação de glutamato e cortisol, preparando a mente para a busca incessante de mais estímulos. Ficamos hipervigilantes, procurando fontes externas de autoestima, e isso drena nossos recursos cognitivos e emocionais. O estoicismo propõe um caminho diferente: o desapego energético. Em vez de buscar dopamina fora, aprendemos a gerar serotonina e endorfinas internamente, neurotransmissores ligados ao bem-estar estável e à resistência ao estresse. Lao Tse, no Tao Te Ching, nos lembra: aquele que se contenta com pouco possui tudo. O verdadeiro desapego não é apatia, mas uma presença sensível que não se deixa levar pela montanha-russa de recompensas e privações externas. Para exercitar esse desapego, proponho um exercício de descondicionamento de 5 minutos diários, sem estímulos digitais. Encontre um local silencioso, sente-se com a coluna ereta e desligue todos os aparelhos eletrônicos. Feche os olhos e estabeleça uma intenção. Hoje, confio na minha força interna. Durante 5 minutos, observe apenas a respiração e as sensações corporais, sem julgar ou tentar alterar nada. Se surgir o impulso de buscar o celular, reconheça-o. Este é o gatilho da dopamina, e deixe-o passar, sem interação. Imagine uma folha caindo num rio. Ela não resiste à correnteza, flutua, curva-se e segue seu caminho até o mar. O desapego energético funciona da mesma forma. Em vez de lutar contra as ondas de ansiedade ou apego, permitimos que elas existam, sem afundar ou resistir, até se dissiparem naturalmente. Esse simples ato de não reagir ativa o córtex pré-frontal e reduz a atividade excessiva da amígdala, o centro do medo e da ansiedade. Durante o exercício, preste atenção nas sensações de leveza que surgem à medida que você se afasta do telefone, dos alertas e das expectativas externas. Seu corpo libera endorfinas, que curam a tensão muscular e promovem uma calma profunda, enquanto a serotonina estabiliza o humor. Em poucas semanas, esse ritual diminui significativamente a urgência de buscar validação digital e amplia sua autonomia emocional. Baruch Spinoza nos ensinou que a liberdade é a consciência da necessidade. Ao criar este espaço de descondicionamento, você reconhece a necessidade interna de alicerce próprio, não mais confiando em likes, mas na certeza inabalável de seu valor. Esse processo fortalece a neuroplasticidade, reconfigurando seu cérebro para preferir fontes internas de bem-estar, em vez de depender do reflexo digital alheio. Para potencializar o benefício, combine esses 5 minutos com uma afirmação final em voz baixa: sou completo em mim mesmo. Essa frase, repetida ao término da prática, funciona como um gatilho de reforço, consolidando as vias neurais de autoestima autossustentada. Tópico 7. Ritual diário para blindar o espírito. Imagine acordar
e dar ao seu dia uma armadura invisível, forjada em pequenos gestos conscientes. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava-se a cada manhã de que você encontrará ingratidão, egoísmo e impaciência. Mas também ensinava que, ao praticar a virtude dia após dia, criamos uma muralha interna que nada pode derrubar. É esse espírito de blindagem que propomos em um ritual dividido em 3 momentos do dia. Logo ao abrir os olhos, antes de se deixar levar pelas demandas externas, reserve 1 minuto para ler uma máxima estoica. Por exemplo, a lição de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim nossa opinião sobre elas. Leia em voz baixa e deixe a frase ecoar no peito. Esse breve encontro com a sabedoria antiga planta a primeira pedra da sua fortaleza mental, lembrando que você decide como interpretar cada evento. Ao meio-dia, quando o ritmo acelera e a mente tende a dispersar, faça uma pausa de respiração consciente. Sente-se ereto, feche os olhos por um instante e inspire pelo nariz contando até 4, mantendo o foco no ar preenchendo o abdômen. Segure por 2 tempos e expire lentamente em 6 tempos, sentindo o corpo relaxar como uma corda que afrouxa o nó da tensão. Marco Aurélio chamava esses momentos de retirada estratégica. Assim como um comandante reagrupa suas tropas, você reúne sua atenção e fortalece o muro interior. À noite, antes de cair no mundo dos sonhos, escreva numa única frase no seu diário Corpo Palis Mente. Qual foi o maior teste de serenidade que você enfrentou e qual gesto o manteve firme? Talvez tenha sido a lembrança da máxima matinal ou a pausa respiratória, mas anotar esse aprendizado funciona como o guarda que fecha o portão do castelo, certificando-se de que todas as lições do dia ficaram guardadas atrás das muralhas. Esse ritual, leitura breve, pausa respiratória e registro noturno, não é uma lista de tarefas a cumprir, mas um pacto diário de cuidado com sua alma. Como a folha que cai no rio sem resistência, você flui pelos dias sabendo que sua fortaleza interna está pronta para resistir a qualquer tempestade externa. Cada repetição fortalece as conexões neurais da calma, tornando sua serenidade mais automática do que a simples reação ao caos. Você percorreu uma jornada profunda, erguendo cada pedra de sua fortaleza interna com práticas estoicas e insights neurocientíficos. Agora, vamos relembrar como cada passo construiu o alicerce da invulnerabilidade que você carrega. Introdução. Dicotomia do controle. Inspirados em Epicteto, reconhecemos que apenas nossas reações e julgamentos dependem de nós. As opiniões alheias, as circunstâncias externas, não. Esse entendimento libertador foi a base sobre a qual levantamos nossa muralha interior. Tópico 1. A ilusão da invasão emocional. Aprendemos que, ao confundir nossos pensamentos com nossa identidade, damos permissão para que críticas e julgamentos históricos invadam nosso castelo mental. A prática de visualizar pensamentos como nuvens passageiras e a metáfora da mente jarra nos ensinaram a filtrar apenas o que serve ao nosso propósito. Tópico 2. O domínio do fogo interno. Descobrimos que, sem controle, nossas paixões e ansiedades viram chamas desgovernadas. A respiração 478 foi o martelo do ferreiro, moldando esse fogo interno em calor produtivo, capaz de forjar ações com intenção e propósito. Tópico 3. O mito da resiliência inata. Derrubamos a crença de que resiliência é dom exclusivo de poucos. Com autoobservação estoica, registro diário de reações e reforma de crenças por diálogo interno, aprendemos que a resiliência se fortalece, como músculo, a cada adversidade enfrentada conscientemente. Tópico 4. Exercício prático. O diálogo interno do estoico. Transformar o monólogo autocrítico num diálogo compassivo foi nossa forja interior. Socraticamente, questionamos evidências
exploramos alternativas e reescrevemos narrativas, assumindo o papel de editor autoral da nossa mente. Tópico 5. Experiência quântica. Reprogramando suas reações. Traçamos paralelos entre superposição quântica e nossas opções de resposta. Em vez de permitir que o primeiro impulso colapsasse em explosão emocional, tornamo-nos observadores conscientes, escolhendo a frequência de compaixão e atualizando nosso software mental. Tópico 6. Neurociência do desapego energético. Rompemos o ciclo de depender de dopamina alheia ao criar um espaço diário de descondicionamento. 5 minutos sem estímulos digitais, flutuando como folha no rio, liberamos nossa energia vital de ondas externas e cultivamos bem-estar autossustentado. Tópico 7. Ritual diário para blindar o espírito. Por fim, selamos nossa fortaleza com um ritual em 3 momentos. Manhã, leitura de máxima estoica, meio-dia, pausa de respiração consciente e noite, registro no diário Corpo Paz Mente. Cada gesto mantém as muralhas eretas, protegendo-nos contra as investidas imprevisíveis do mundo. Sêneca nos ensinava que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que são difíceis. Hoje, você ousou construir esse castelo interno passo a passo, dia após dia. Marco Aurélio, em suas reflexões, lembrava-se de que cada manhã é uma nova oportunidade de praticar a virtude. A cada despertar, renove seu compromisso de agir com propósito, sabedoria e serenidade. Para que essa transformação não permaneça no terreno das ideias, proponho um compromisso imediato. Nos próximos 3 dias, escolha um dos exercícios apresentados, seja a nuvem de pensamentos, a respiração 4-7-8 ou o ritual completo, e aplique-o fielmente em cada oportunidade de teste emocional. Observe em seu diário Corpo Paz Mente como sua frequência interna se eleva, filtrando menos o ruído externo e amplificando sua própria ressonância de paz. Próximos passos para a blindagem contínua. Revisão semanal. Toda sexta-feira, reserve 10 minutos para revisitar suas anotações e avaliar quais práticas mais fortaleceram seu escudo interior. Aprofundamento. Escolha um texto clássico, Epicteto, Sêneca ou Marco Aurélio, para leitura mensal, integrando novas máximas à sua rotina. Compartilhamento. Torne-se um farol para outros. Compartilhe este vídeo com amigos que lutam contra a invasão emocional e crie um pequeno grupo de prática estoica. Se este roteiro tocou seu coração e fortaleceu sua convicção, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente Castelo Invencível para celebrar sua jornada de invulnerabilidade interna. Compartilhe com quem precisa descobrir que o poder de não ser abalado não está no mundo exterior, mas no trono férreo que ergueram dentro de si. Você é o escultor de sua paz interior. Com cada escolha consciente, revela a estátua serena que habita em seu âmago. Que essa mensagem ecoe sempre que uma onda de dúvidas ou críticas ameaçar abalar seu castelo. Sua fortaleza interna é inquebrantável quando construída sobre os alicerces da razão, da compaixão e da disciplina estoica. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a lapidar o espírito e a erguer muros impenetráveis contra o caos emocional.